proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração deseja mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Senhor, a tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre-me o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre-me o teu querer. Deus me chamou, eu disse Deus me amou. Vou te adorar. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. É um prazer estarmos aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego
pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move pra sempre. Sobre a morte vencer. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
É pra ti, Jesus. Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Levante a sua voz, diga: essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga isso ao Senhor. Essa casa é sua casa, ela pra você. Diga isso ao Senhor. Essa casa é sua casa. Essa casa sou eu, Jesus. Aleluia. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Louvado seja o teu nome, Deus. Tu és maravilhoso. Aleluia. 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 Nós desejamos a Ti, Jesus. Nós desejamos mais de Ti, da Tua presença. A nossa alma clama por Ti. O nosso espírito tem sede de Ti. Aleluia. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia.
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Louve ao Senhor. Seja a honra, a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, a glória, seja a glória, seja o domínio seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, Minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti.
ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Chame a atenção do Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Novamente, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Enquanto você se prepara para contribuir com a oferta, com seus dízimos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que no próximo domingo será nosso culto de Santa Ceia. Esta semana já finaliza. Foi adiado? Novamente? Amém. Então pronto. Os irmãos estão me avisando aqui que foi dado o aviso que seria no dia 9. Correto? Segundo culto, segundo domingo. Então, nós já temos 2 semanas, então. Amados, nós já temos máscaras da Canaã aqui na congregação. Cadê as máscaras, irmã? Cadê o... Estão lá atrás, R$5. Quem desejar contribuir para ajudar na congregação, no ministério, é apenas R$5. Próximo sábado, nós teremos no dia 1º de agosto, o evangelismo nas ruas do Monte Castelo. Nós teremos pela manhã evangelismo nas ruas, à tarde evangelismo de porta em porta e à noite nosso culto campal na Praça do Álvaro Wayne, no antigo varandão. E também teremos distribuição de cestas básicas. Quero informar os irmãos que os cultos estão normalizados e a partir de segunda-feira nossa reunião, oração dos homens, às 19 horas, terça-feira o nosso culto de gratidão, quarta e quinta, quarta-feira círculo de oração e quinta-feira nosso culto de ensino, às 19 horas. Peço aos irmãos que façam a sua inscrição no YouTube. Tem um link que está passando para você poder fazer a sua inscrição. Quando eu cheguei, um casal me procurou e me perguntou sobre a inscrição, porque eles eram inscritos no YouTube da sede. Mas esse aqui é do Monte Castelo. Todos os cultos, todas as mensagens estão lá registradas. E se nós conseguirmos 1000 inscritos, nós vamos poder transmitir os nossos cultos ao vivo, online. Amém? Então, faça propaganda, vá lá, avise, converse. Ontem, eu conversando com alguns amigos, eu consegui, bem rapidinho, 7 inscrições. Basta a gente falar um pouquinho. E a irmã, ali da Parquelândia, ela mesma, na escola dela, ela conseguiu 7 professoras para fazer a inscrição. E uma amiga, que está na Itália, ela passou uma mensagem para mim, dizendo: pastor, eu estou avisando a todas as minhas amigas aqui, todos os irmãos, inclusive o pastor da minha igreja, que é o pastor dela, que ela mora na Itália, em Curi, e de onde ela mora para a Suíça é apenas 45 minutos de carro.
Então ela vai assistir os cultos na Suíça. E ela disse que o pastor dela está acompanhando os nossos cultos aqui. Então, é um brasileiro que dirige a congregação ali na Suíça, e ele tem assistido tanto aos cultos na sede, quanto ele tem assistido os cultos aqui do Monte Castelo. Então, isso é motivo da gente se interessar ainda mais para usar esse meio de comunicação e de evangelização. Amém, povo de Deus? Estenda suas mãos para o altar. Apresente a sua contribuição. Pai maravilhoso, Deus eterno, diante dos teus filhos, ó Deus, tem uma porta aberta que tu abriste. E nós te pedimos que saibamos zelosamente cuidar dela, para que assim permaneça. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos que têm contribuído com fidelidade, com amor e com responsabilidade para com a tua obra. Guarda todos de todas as malícias deste mundo, de todas as maldades e perversidades do maligno. Que a tua mão nos preserve, nos abençoe, faz-nos prosperar debaixo da tua potente mão. Guia-nos em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada. O meu coração é o teu lugar. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Vem fazer morada em mim.
Evangelho de João, capítulo 2. Amanhã, nossas atividades no discipulado estão retornando normalmente. Os alunos que estão inscritos no discipulado, Silvio, 19 horas, nossa aula do discipulado. Vamos trabalhar para batizarmos os irmãos no dia 7 de setembro. Temos apenas poucos dias para correr atrás desse prejuízo que ficou com as salas fechadas de aula. Vamos recuperar o tempo. Temos que recuperar e batizarmos os irmãos no dia 7 de setembro. Então, passem adiante, avisem a todos aqueles que ainda não são batizados. Quem não é batizado aqui, dá um sinal com a sua mão. O Silvio, tem mais alguém? Tem mais alguém? Não. Temos que avisar e lembrar. Batismo, dia 7 de setembro. Todos localizaram o texto? Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido em bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai maravilhoso, te agradecemos pela liberdade que a tua palavra nos proporciona. Te agradecemos por podermos estar com saúde, em plena paz, reunidos em teu nome, por não sermos perseguidos pelas nossas autoridades, como nossos irmãos enfrentam em outros países do mundo. E aqui queremos aproveitar, Senhor, por esse privilégio e esse direito, e te pedir que o teu Espírito venha sobre nós abundantemente e nos dê discernimento, entendimento, compreensão, para podermos, Senhor, vivenciar e praticar aquilo que tu nos proporciona. Abençoa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Tome seu assento. Falar sobre Jesus é algo muito bom. Toda vez que nós falamos sobre Jesus, nós nos sentimos fortalecidos, porque essa é a natureza do Espírito sobre nós. O Espírito, ele testifica sobre Jesus, assim como Jesus testifica sobre o Espírito. E ambos trabalham e cooperam para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, tudo o que acontece na palavra, na Bíblia, acontece por um motivo. Não é por acaso. Não é por acaso que está inserido nas Escrituras. Apesar dos evangelhos terem sido feitos e escritos por homens, mas esses homens tiveram uma inspiração divina. E cada evangelho, ele é diferente. Ele traz algo de diferente. Quando você olha para o evangelho de Mateus,
você vai ver que Mateus ele se prende à realeza de Jesus. Ele comprova em diversas passagens que Jesus, pela genealogia, que Jesus é filho de Deus. E ele vai mostrar e trazer a genealogia a partir de José, para comprovar que ele era do território de Israel, que ele era judeu, e de onde ele nasceu e de onde ele veio. Ele vai trazer a genealogia desde Adão até os dias de José. Porém, quando nós olhamos lá em Lucas, ele tenta mostrar que Jesus, ele é um homem perfeito. E Lucas vai trazer a genealogia não a partir de Mateus, ele traz não a partir de José, ele traz a genealogia a partir de Maria, para mostrar que Jesus era um homem perfeito, nascido de uma mulher, mas sem defeitos, sem falhas, sem pecados. Quando nós olhamos Marcos, nós vemos o evangelho de Marcos tratando de muitos milagres, mas é um evangelho mais sucinto, mais simples. Por quê? Porque a visão de Marcos foi baseada por Pedro. E Pedro, quando nós conhecemos e vemos na Bíblia, ele era um pescador, ele era um pouco mais simples, mas ele era um homem que tinha uma vocação, uma chamada muito forte, porque na sua primeira ministração, ele ganha quase 3.000 vidas para Jesus. Isso nos mostra que não é a capacidade humana, não é a capacidade do ser humano, mas é o Espírito Santo que direciona, que dá desenvoltura, que dá força, autoridade e testifica nos corações. E quando a palavra é testificada nos corações, você sente o desejo de aceitá-la e fazer parte da sua vida. E aqui no Evangelho de João, ele se prende aos milagres de Jesus. Porém, este milagre que nós estamos falando aqui e aos discursos de Jesus, João se prende aos milagres e aos discursos, mas João fala muito mais dos discursos de Jesus. Ele fala muito mais daquilo que Jesus conversava. Porém, este milagre em especial não é relatado nos outros evangelhos. Esse milagre aqui, ele é o primeiro milagre de Jesus Cristo. E nós vamos perceber que João, ele está querendo mostrar algo sobre Jesus. Ele está querendo mostrar que Jesus é aquele que transforma, é aquele que modifica, é aquele que altera a estrutura das coisas. É aquele que pega coisas simples e transforma em coisas bem elaboradas. É aquele que pega pessoas, seres humanos comuns, do meio do povo, e modifica a estrutura desses homens para que eles ganhem milhares e milhares de vidas. E através do seu testemunho, milhões e milhões de vidas são ganhas. Nós olhamos e vemos que João tem a preocupação em mostrar que Jesus é esse que transforma, que modifica. Nós observamos aqui e vemos João apresentando os outros apóstolos, não como parte deste milagre, mas como observadores, porque aquele milagre que Jesus realiza é um milagre que tem o desejo, a vontade de fortalecer a fé daqueles que estão acompanhando ele. É impressionante isso, porque em determinado momento da sua vida, talvez a sua fé esteja abalada, talvez o seu coração esteja cheio de dúvidas, e acontecem coisas que Deus permite para que você sinta o poder dele, a glória dele, e assim você tenha confiança nele. Já aconteceu isso na sua vida alguma vez? Algum tempo atrás eu estava passando por uma situação muito difícil, e eu, como todo ser humano, sou suscetível aos embates da vida, e me deprimi, me senti deprimido, me tranquei no meu quarto, fiquei no escuro, e muito angustiado, preocupado, pensando, e às vezes passam bobagens na cabeça da gente. E um momento o meu celular toca, é um amigo, que é delegado da Polícia Civil, aqui do nosso estado, e pastor também. E ele me liga e diz: eu estava agora orando e Deus me falou sobre você.
E eu quero te dizer que você tem tantas coisas que Deus ainda tem para mostrar, para te revelar. Tem tantas coisas maravilhosas que Deus está preparando para você. Confie nele. E o pior, ele não sabia, o melhor, ele não sabia de nada do que eu estava passando, porque havia muito tempo que nós não conversávamos. Sabe o que é isso? Em determinados momentos da nossa vida, o Senhor se manifesta dessa forma. Ele usa uma pessoa que está de um lado, ele usa outra pessoa que está do outro lado, ele usa alguém, e aqui neste momento, ele mesmo usa aqueles mordomos, aquele mordomo e aqueles homens para fazer algo que era necessário ser feito. Nós temos que entender que os apóstolos de Jesus estão ali começando um novo ministério. E quando eles se aproximam de Jesus, o seu coração ainda está duvidoso. Será que isso está certo? Como será? Quem será este homem? Você vai ver que em algumas passagens aqueles homens se questionavam. Eles olhavam para ele e diziam assim: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até os loucos se prostram diante dele, até os endemoniados, os demônios se submetem a ele? E aqui neste momento aqui em especial, em Caná da Galileia, nós vamos ver alguns acontecimentos maravilhosos. Primeira coisa que nós temos que observar: a Bíblia nos diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Quero que você aprenda uma coisa: a Bíblia, ela usa muitos símbolos, e ela usa muito numerologia bíblica. Os judeus, eles aplicam muito a numerologia bíblica. Você vai observar e ver que João usa sempre a palavra, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia. Por que ele usa isso? Ele usa para descrever que existe uma expectativa ao terceiro dia, e o que foi que aconteceu de mais simbólico ao terceiro dia no ministério de Jesus? A sua ressurreição. E aqui ele começa que o primeiro milagre dele aconteceu ao terceiro dia. Também isso nos leva a entender que existe tempo determinado por Deus para todas as coisas. Existe tempo determinado por Deus para tudo o que acontece na nossa vida. Deus não deixa as coisas acontecerem por mera obra do acaso. Existem ensinamentos, existem lições, existem aprendizados profundos, e nós, quando temos sabedoria, nós sabemos observar estas coisas e aplicar em nossa vida. Ao terceiro dia, há um casamento, há uma boda. Isso demanda tempo. Ou seja, existe um tempo determinado para cada coisa. Você acredita nisso? A Bíblia nos diz que sim. Eclesiastes, capítulo 3. Olha aí. O que é que diz aí, povo de Deus? Vamos lá, todos juntos? 1, 2, já? Observe isso aí. Deus tem um tempo para realizar os seus sonhos. Deus tem um tempo para realizar os seus projetos. Mas Deus também tem tempo para realizar os projetos dele sobre a terra. Quando nós começamos a compreender que tudo tem o seu tempo, você tenta se encaixar dentro do tempo de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos que aprender a nos encaixar dentro do tempo de Deus para a nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, nem sempre é porque aquele projeto, aquilo que nós estamos tentando fazer, está errado. Talvez ele não esteja no tempo certo. Alguém já desistiu de alguma coisa na sua vida? Alguém? Alguém já abriu mão de alguma coisa, algum projeto, algum sonho? Alguém já abriu mão disso alguma vez? Eu também. Mas muitas vezes aquele projeto que você está abrindo mão agora, neste momento, ele não dá certo aqui. Mas você, quando menos espera, ele se encaixa em outro momento da sua vida e você pensa: mas por quê? Porque é o tempo de Deus para você. Se tem alguém na sua família que você está orando, se tem alguém na sua família que você está intercedendo e clamando pela vida dele, não desista dele.
Porque quando chegar o tempo de Deus na sua vida, o tempo certo de Deus para ele, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer e realizar coisas grandes e maravilhosas. Dia 19, eu dirigi o culto aqui, estava muito abatido, triste, porque completava 1 ano da morte do meu pai. E eu comecei a meditar, a pensar, e eu olhando o projeto de Deus ali na vida dele. Ele se converteu aos 70 anos de idade. 70 anos de idade. Faleceu com 91 anos. Passou 21 anos servindo ao Senhor. Havia um problema que ainda era pendente na vida dele. Ele havia se separado da sua primeira esposa e ele tinha 2 filhos. Eu tenho 2 irmãos por parte do meu pai, do primeiro casamento do meu pai. E a separação foi litigiosa, foi algo que foi difícil. Os irmãos, chateados, bem mais velhos do que eu, foram para São Paulo e ficaram lá em São Paulo. Passaram muito tempo sem vir, sem ter contato com ele. Mas já na velhice do meu pai, exatamente no mês de abril e no mês de junho, a minha irmã mais velha sente no coração um desejo muito forte de reaver, de se reaproximar dele. Nós não nos víamos, eu nunca tive contato com ela, pessoalmente. E ela passa um momento pedindo para se encontrar conosco, para que a gente tivesse um encontro. Nós nos reunimos, nos encontramos, aquele choro, aquele clamor, ela se emociona, a gente se abraça, pede perdão, nos perdoamos, e ali, 6 meses depois, meu pai falece. Deus preparou todo aquele encontro e preparou toda aquela situação para quê? Para que a minha família lá em São Paulo não sentisse peso na partida dele, para que não ficasse rancor, remorso. Tanto ele parte em paz, levado no tempo de Deus, quanto os que aqui ficam sentem a restauração e o consolo pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? É Deus colocando em ordem tudo na nossa vida. Diga amém. Deus cuida de mim e cuida de você. Deus cuida das nossas vidas. E aqui surge uma amizade. Nos tornamos amigos. Meu irmão, Val Garciano, vem para Fortaleza, passa alguns dias comigo, em junho. Passa-se alguns dias, um período de dias, meu pai falece no dia 19 de julho. Ou seja, Deus encaixou todas as coisas para que tudo estivesse justo e correto perante Ele. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. E no tempo dEle, Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida também. Amém? Vale uma salva de palmas para Jesus. Então não mude os tempos de Deus. Aqui no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele diz que tem propósito para tudo debaixo do céu. Vamos lá, olha o verso de número 2. Há tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer.
tempo de guerra e tempo de paz. Se encaixe. Este momento aqui se encaixa perfeitamente para Jesus realizar o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre de Jesus ocorre em um casamento. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Ele tem prazer em participar dos nossos projetos. Ele tem prazer em participar dos nossos sonhos. Ele tem prazer de participar da nossa vida nas realizações. Eu olho, e uma das coisas que mais me impressiona, sabe o que é? É que Mateus e João, eles relatam um acontecido com um soldado do Sinédrio, que era servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Havia uma escola de profetas, e havia, que era fundada por Elias, mas também havia uma escola de levitas para o sacerdócio. E todo levita, ele tinha um anseio, o desejo, todo levita da tribo de Arão, da família de Arão, ele tinha o desejo de ser sacerdote, de servir no sacerdócio. Era uma profissão muito rentável. E quando você era preparado para ser sacerdote, você passava por estágios. E o último estágio para a formação de um sacerdote era servir com o sumo sacerdote. Ele ficava à disposição do sumo sacerdote. E você olha e vê que quando Pedro puxa a sua espada, a sua peixeira, como nós dizemos aqui no Ceará, e parte em cima do servo do sumo sacerdote, Malco, nós olhamos e vemos que ele lança a espada com muita violência, e o servo do sumo sacerdote se defendendo, mesmo assim Pedro corta a orelha dele. E sabe o que é que ocorre? Todo o sumo sacerdote, todo sacerdote, quando ele era preparado para o sacerdócio, ele tinha que ser ungido a sua orelha e o seu dedão do pé. Logo, quando Pedro corta a orelha dele, Pedro estava jogando fora o sonho daquele homem, porque para aquela sociedade ele estava sendo rejeitado por Deus para o sacerdócio. Jesus, mesmo fundando uma nova aliança, a qual não haveria mais a necessidade de sacerdotes, nem haveria necessidade de sumos sacerdotes, porque o véu do templo se rasga de cima a baixo, e agora nós temos acesso direto a Deus, mas o sonho daquele homem, Jesus não quer que seja jogado fora. E assim Jesus pega naquele momento a orelha dele que cai ao solo e coloca de volta no lugar e realiza mais um milagre. E eu aprendo com isso que ele não veio para estragar os nossos sonhos, pelo contrário, ele veio para realizar. O Senhor se importa com você, o Senhor se importa com seus projetos, Deus se importa, e Ele está aqui nesta festa, e a festa completa-se quando o vinho acaba. Você sabe o que é que isso significa? A alegria. O vinho simbolizava a alegria da festa. O vinho simbolizava que aquele homem, o casal, eles não estavam preparados para uma festa tão grande. Eles não haviam se preparado para algo tão importante quanto aquele casamento. E o vinho acaba. Ou seja, a alegria da festa acabou. Você sabe o que é que isso simbolizava para o povo judeu? Que eles gostam muito de simbologia. Eles olhavam para aquilo e viam ali como um mau presságio. Esse casamento não vai dar certo. Porque no dia da festa de casamento, acabar o vinho, todos iam olhar para aquele casal de forma discriminatória, observando a história daquela família e daquele casal. Isso não tem nada para dar certo. Nós somos assim um pouquinho presunçosos, não somos? Quando alguma coisa assim sai daquele padrão que nós esperamos, nós já pensamos assim: isso não vai dar certo. Mas o que é que ocorre? Jesus estava naquela festa.
E quando Jesus está na nossa festa, pode ter certeza, o que era para ser fracasso vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele transforma o caos e faz com que o caos se torne bênção na nossa vida. E aquela família que tinha tudo para fracassar naquele momento, diante daquela sociedade, ela tinha um convidado mais ilustre que alguém poderia ter na sua casa, na sua festa, na sua vida. Jesus havia sido convidado para aquele casamento. E quando Jesus está no nosso casamento, quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus está nos nossos projetos, tudo dá certo. Diga amém. Diga em voz alta, quando Jesus é convidado para a minha vida, meus projetos, meu casamento, minha família, o que era caos se torna em bênção. Deus é fiel, Deus é fiel. Observe, aquela casa era uma casa religiosa. Aquela família era uma família religiosa. Eles tinham materiais para lavar-se, fazer as suas cerimônias de purificação. Aquela família era uma família que se devotava à religião. Mas ela não estava preparada para aquela situação. Muitas vezes nós nos preparamos para tantas coisas na nossa vida, e mesmo assim o caos chega de repente. Você sabe quantos dias era uma festa de casamento em Israel? Alguém sabe? Uma festa de casamento em Israel durava 7 dias. Eram 7 dias que todos se reuniam, traziam alimento, traziam presentes, e eram 7 dias de festa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe por que a grande tribulação aqui na terra, ela simboliza 7 anos? Não? Porque durante 7 anos, aqui na terra haverá uma grande tribulação. Mas lá no céu haverá festa e alegria, porque serão a reunião das bodas do Cordeiro. É Jesus se reunindo com a sua igreja. Enquanto aqui na terra haverá caos, loucura, e o anticristo irá reinar sobre ela, lá no céu haverá festa, haverá comemoração, haverá alegria, porque Jesus está recolhendo o seu povo e levando para a sua glória. Você sabe quanto durava uma lua de mel para o povo de Israel? A lua de mel durava 1 ano. Era 1 ano que o marido não poderia ser alistado para a guerra. Era 1 ano que ele não deveria se comprometer com nenhuma responsabilidade social. É 1 ano em que ele estaria ali somente para a sua mulher, para a sua esposa. Aí você vai entender porque é que o milênio dura 1000 anos. Porque vai ser 1000 anos em que Jesus vai estar sobre a terra, reunido com seu povo, com a sua igreja, reinando em lua de mel com a sua igreja, a noiva do Cordeiro. A simbologia bíblica nos explica muito fortemente e poderosamente porque Jesus realizou o seu primeiro milagre em um casamento, para nos mostrar a preocupação que ele tem com a sua noiva, que ela fique pura, que ela fique preparada, que ela não seja vista nem envergonhada por essa sociedade que está distante dos caminhos do Senhor. Quando nós olhamos e aprendemos isso, nós vemos que Jesus, ele tem esse interesse, esse desejo de estar presente conosco, de estar atuante em nossas vidas. O que há necessidade é de que nós, a igreja, saibamos nos enquadrar no tempo de Deus. Observe, o tempo de Deus é perfeito em todos os aspectos. Jesus, ele está tão inserido
neste projeto da redenção da humanidade, que os seus discípulos que ali estão, quando contemplam esse milagre, eles sentem a sua fé fortalecida. Estamos vendo o que está acontecendo agora nos nossos dias, povo de Deus, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Se você parar para observar, a Itália perdeu um grande número de pessoas idosas. A memória que reside nas pessoas mais velhas, as tradições, é como se tivesse havendo uma mudança. Lá em Israel, o que é que eles fizeram para se adaptar a esse sistema? Eles guardaram os idosos em casa, eles recebiam alimentação, comida na porta, e os jovens, as pessoas mais fortes, iam para a rua para se contaminar realmente, porque assim eles criavam imunidade, eles criavam anticorpos sobre a doença, e assim o país não parava, porque aquele país é um país que vive em constante ameaça de guerra. As forças armadas, os militares, eles tiveram imediatamente que adquirir logo o enfrentamento com a doença para adquirir imunidade, defesa no seu organismo. E os velhos foram guardados enquanto se cria uma vacina, porque eles têm o cuidado de preservar a memória da sua nação. Tudo isto aconteceu aqui e foi escrito, foi reservado aqui na palavra de Deus para que seja transmitido para os povos adiante. Deus, ele teve um cuidado tão grande em reservar na Bíblia os seus ensinamentos, a sua palavra, para que ele esteja viva em nossa memória. Estamos vivendo os dias em que os velhos, os anciões da nossa terra, estão sendo levados, estão perecendo, para que as tradições sejam esquecidas. A minha mãe, ela tem 85 anos de idade. E quando ela senta, ela tem um prazer em contar a história da juventude dela, de como era o tempo antigamente, de como as mulheres se vestiam, de como as mulheres andavam. Eu me lembro, irmã Luciana, que a minha mãe, para usar calça comprida, quando chegou a calça comprida aqui para as mulheres, ela tinha vergonha de usar calça comprida porque mostrava a silhueta do corpo. Não estou criticando ninguém, por favor, não me entendam mal. Eu não gosto desse negócio de costumes. Aliás, maus costumes. Porque existem os bons costumes, mas existem certas regras que limitam coisas que não têm valor algum, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Existem certas regras de cabelo, de roupas, é calça ou é saia, que ainda são preservadas nos dias de hoje. Algum tempo atrás, eu fiz uma visita numa região ali do Piauí, que as igrejas, os homens ainda sentam na direita, as mulheres ainda sentam na esquerda. E que uma irmã da igreja causou um escândalo, porque ela era nova convertida e entrou de calça na igreja, e ninguém havia orientado ela que ela não deveria usar calça, que era roupa de homem. Isso é coisa antiquada, coisa do passado. Mas esses ensinamentos aqui da palavra de Deus, esses ensinamentos aqui, que aqui estão presentes, eles foram colocados aqui para servir a nossa mente de lembrança, para que nós possamos refletir, pensar e estarmos atualizados com a vontade de Deus para a nossa vida. Diga para quem está ao seu lado: a Bíblia conta essas histórias para que você tenha fé e esteja atualizado com a vontade de Deus para a sua vida. Fica de pé em nome do Senhor.